Bom, pessoal, então, fazendo aqui mais uma aula do nosso curso, tá, de Web Design Profissional, nós vamos tratar aqui na sequência de HTML e CSS. Lembrando, tá certo, que você trabalhando, o nosso objetivo principal é que você faça páginas usando o plugin, o Page Builder Elementor. Então, mas é interessante que você saiba o HTML, tá, e o CSS, essa codificação. Então, nós vamos pegar um básico aqui que na verdade você não vai precisar decorar nada disso aqui, né? Mas você vai poder fazer uma pesquisa sempre que você precisar e você aqui vai ter noções de como procurar, de como fazer o código HTML ou CSS que você precisar para construir suas páginas, caso você queira, tá certo? O primeiro ponto aqui, eu já devo ter falado na aula anterior, mas vamos tocar mais uma vez. Quando você precisar procurar algum atributo do HTML, você vem aqui, tá vendo? Nós temos aqui na nossa aula 14 aqui, tá certo? Nós vamos nos links em que encontrará tudo que precisa e vai aqui, ó. Referência de tags HTML. Então, exemplo de HTML. Você clica aqui, vai vir nessa página, talvez ela esteja em inglês. Você dá se você estiver usando o Google, você dá um clique direito aqui, tem aqui, ó, traduzir para português, tá? E a página vai ficar mais ou menos explicada aqui em português. E aqui tem todos os atributos, né, que você talvez possa precisar. Quando você precisar saber qual atributo, né, aqui, né, como o BR, Body, Block Big, BDO, tudo que for que você queira saber, você vai encontrar aqui, tá certo? Div, e aí vai fonte, footer, form, etc, tá certo? E a mesma coisa, tá certo, com o CSS. Quando você precisar. Aqui tem exemplo, referência de CSS, tá certo? Certo? Body, background, etc. E tem mais alguma coisa de CSS também, que é o seletor, né? Tá, aqui já são, por exemplo, né? Aqui é. Vamos traduzir aqui. Traduzir para português. Ó, seletores são padrões usados para selecionar elementos que você deseja estilizar. Então já são padrões já montados, entendeu? Tudo bem. Você dá uma pesquisada geral aqui, tá certo? O outro aqui, eu quero que você faça o download aqui do Atom, né? O Atom é o editor de texto, né? Onde nós vamos utilizar para fazer o HTML e CSS. Por que esse aqui? Você pode até fazer, tá com o bloco de notas aqui do Windows, tá certo? Nós vamos até criar uma página aqui depois para você ver. Mas por que que vamos fazer isso aqui? Porque esse aqui é um editor de texto que ele já dá uma colinha para você. Então isso facilita bastante quando a gente está utilizando. O bloco de notas não dá nada, você tem que escrever, tem que saber pesquisar e escrever. Esse aqui você colocou o atributo, ele já dá uma sequência para você escolher alguma coisa que você está precisando. Então é mais prático, tá certo? Então vem aqui, ó, clique aqui no Atom. Aqui você pode fazer download para o Windows. Se você tiver outro tipo de, se você for Mac ou alguma outra versão do Windows, você faça download aqui. Por exemplo, o Mac está aqui, tá certo? Então faça download, instale e vamos utilizar. Então vamos começar aqui. Primeiro, tá certo? Sempre, como eu falei para você, vamos ser organizados, tá certo? Então, vamos criar uma pasta aqui. Então, você vai no diretório, escolha um diretório que seja fácil para você achar. Eu vou, como nós estamos aqui fazendo a aula 15, o meu caso aqui, eu vou criar um diretório, tá vendo? Aqui, aula 15, tá certo? Onde eu vou salvar essas minhas pastas aqui. Vou até apagar tudo que tem aqui, porque eu não preciso disso aqui. Tem um diretório em banco, entendeu? Então eu escolhi um diretório aqui que é uma pasta, um folder, tá certo? E eu salvei e vou salvar esses documentos aqui para ficar mais fácil de encontrar, tá certo? Então faça sempre assim, seja organizado, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, antes de começarmos aqui, só para você ter uma noção, eu preciso explicar alguma coisa aqui. Eu vou pedir para você, ó, vamos criar uma página, você abra aqui o bloco de notas. A gente vai usar o Atom, mas eu vou usar esse bloco de notas só para dar uma explicação aqui importante, tá certo? Vamos abrir o nosso bloco de notas aqui do Windows, tá certo? O meu já está aqui salvo, se você não tiver, você procura aqui. Eu estou com o Windows 11, né? Mas você procura aqui em aplicativos, tá certo? Todos os aplicativos. Ele deve estar aparecendo por aqui, ó, bloco de notas do Windows. Deve estar em nos aplicativos, alguma coisa assim do Windows. Deixa eu ver aqui, bloco de notas. Até passei, deve ter passado aqui.
Ó, tá aqui, ó. Ah, não. Tá aqui, ó. Bloco de notas, tá vendo? Se você não tiver aqui, salve na sua barra de tarefas que fica mais fácil. Mas, enfim. Então vamos abrir aqui o nosso bloco de notas que vai estar em branco. Você vai criar o seguinte texto. Clica aqui, ó. Põe um texto aqui, é my page, ou minha página, o que você quiser, para identificar. E vamos salvar isso aqui. Então, vamos salvar o arquivo. Por exemplo, eu vou salvar aqui na minha pasta lá, tá certo? A Webmaster Curso Aula 15 foi o diretório que eu criei. E aqui eu vou dar o nome desse texto aqui, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui, vou colocar aqui, ó. My page, tudo junto, né? Tá certo? Se eu quiser dar espaço, eu coloco um underline ou um traço. Ponto HTML, tá certo? HTML. Note bem, se você olhar embaixo aqui nesse bloco de notas, tem um lugar chamado aqui, ó, codificação. E aqui já está o TF8, mas normalmente no Windows ele vem com esse ANSI aqui, ou talvez outro, né? Então aqui, ó, você salve como UTF8. O que é isso aqui? Isso aqui é a codificação onde o português está inserido. Outras línguas também tá. Mas se você não salvar com essa codificação, a sua página ela vai dar erro de leitura da língua portuguesa, tá certo? E mesmo se for outro idioma, ele vai dar também. Então, porque tem um bloco, um conjunto, né? De idiomas que está salvado com essa codificação. Então você vai escolher aqui o UTF-8 e vai salvar, tá certo? Ok? E vamos fechar aqui. Por exemplo, agora nós vamos abrir o nosso Atom. Eu vou abrir o Atom aqui, tá certo? Se você criasse aqui, eu vou fechar esse Welcome aqui que não precisa, para ficar mais Welcome Guide, não precisamos nada disso aqui, tá certo? Se a gente já criar essa pasta diretamente aqui, ele já ia salvar em UTF-8, tá certo? Que é o padrão acho que é o UTF-8. Então, eu salvei aquele arquivo desse formato só para você ter a noção disso aí, que às vezes pode ser que você salvasse, né, em uma codificação diferente e a página ela vai dar erro de leitura, tá certo? Por exemplo, cedilha, tio, pontuação, acentuação não ia aparecer, tá certo? Ia dar erro. Ia sair uma codificação estranha. Feito isso, então nós vamos abrir aquele arquivo que nós acabamos de salvar. Eu podia criar um arquivo novo aqui, mas como nós já criamos aquele arquivo, lá vamos abrir aqui. Então, Open File, tá certo? Eu vou lá onde eu salvei o arquivo lá, o My Page, e vou abrir, tá certo? Já está escrito aqui My Page. Eu vou apagar isso daqui, certo? Depois eu vou escrever de novo, mas por enquanto vou apagar. Então, ó, aqui nós vamos escrever, você copia isso aí, algumas coisas aqui que vai ser o padrão da nossa página que eu já mostrei em cima. Então, primeiro, né, você vai escrever aqui, ó, o símbolo menor que, tá certo? Aí você vai dar aqui um ponto de exclamação, certo? E vai escrever doctype em inglês, certo? Como está aqui. Em letra maiúscula, dá um espaço, HTML, tá certo? E vamos fechar isso daqui. Esse aqui é o símbolo, né? A codificação de HTML, ela usa esses dois símbolos, o maior que, o menor que e fechando com o maior que, tá certo? Quando você escreve tags HTML, há algumas tags, né, que elas têm e como essa aqui, que não é a tag específica, isso aqui significa que quando o navegador vê essa nomenclatura aqui, ele já vai saber que vai ler uma página HTML. Então é preciso ter essa nomenclatura aqui, tá certo? E algumas tags, né, de HTML, você precisa fechar, tá certo? Abrir e depois fechar com uma barra que nós vamos explicar aqui. E algumas elas fecham em si mesmas e outras não precisam, como essa aqui. Você apenas coloca uma maior que ou menor que e tudo bem, tá certo? Bom, pessoal, então prosseguindo aqui, nós escrevemos o doctype, tá certo? Que vai indicar para o navegador que a partir de agora ele vai ler uma página HTML, né? E nós vamos dar uma sequência. Então, a primeira tag, né, que tem no documento HTML é a tag exatamente HTML, certo? Então você começa agora com menor que, HTML fecha com maior que, e toda
tag, né, ela precisa ser fechada. Então tem algumas tags, igual em cima, ela não vai ser exatamente como uma tag, tá certo? E a partir de agora, tudo que você vai escrever precisa de uma tag. Não pode ter nada solto aqui. Qualquer coisa vai estar entre uma tag, tá certo? Tem tags, né, que elas fecham em si mesmas, que é self-close, tá certo? E tem as tags que precisam delas se complementarem para fechar. Precisa fechar um ciclo, né? Então essas que são self-close é porque elas estão indicando nenhum parâmetro delimitando um parâmetro. E essas aqui, as outras tags, elas delimitam, né? Esse que começa aqui termina aqui. O outro não, apenas ela tem um fim em si próprio, né? Que vai ser o que nós vamos ver agora. Então, logicamente, se o documento começa com HTML, ele precisa fechar com HTML. Para fechar, você coloca uma barra. Então, HTML fechou aqui. E aqui no meio, nós vamos precisar colocar... Onde é que está meu mouse point aqui? Opa! Certo? Precisar colocar algo aqui. Então, vamos dar alguns espaços aqui, certo? Então, veja bem. Só que aqui nessa tag HTML, tá, nós precisamos colocar um parâmetro, né? Que é o lang, tá vendo? Como eu digo aqui, ó. Lang, que você dá um espaço HTML lang, por exemplo. É como se quando você vai escrever algum identificador dentro de uma tag, né? Tipo assim, isso aqui é o lang, pode ser o class, pode ser o style, entendeu? Então você aproveita a própria tag inicial para dar esse parâmetro aqui. Então no caso aqui, ó, o lang é de linguagem. Qual vai ser a linguagem aqui da página? Então aqui vai ser o lang, aí nós damos aqui o igual, tá certo? Aí abrimos aspas, são duas aspas, tá certo? Aspa dupla, né? Uma para abrir, outra para fechar. Uma aspa dupla para abrir, outra para fechar. E aqui no caso nós vamos usar o pt.br, né? Normalmente pode ser só pt, que é português, tá certo? Traço br, tá certo? E pronto. Então veja bem, esse aqui não fecha em si mesmo, porque essa tag aqui nós já fechamos aqui embaixo, ela fecha aqui embaixo. Então esse aqui é um parâmetro aqui dentro. Então aqui o navegador vai entender, tá certo, que essa página se trata de uma página em português do Brasil, tá certo? PTBR, certo? Então vamos dar um espaço aqui. E o próximo parâmetro que nós vamos escrever é o head. Head, tá certo? Escrevemos o head, ele tem que ser finalizado também, tem que ser fechado. Então vamos escrever aqui o head, fechando aqui a nossa tag, que ela não é a tag que fecha em si. Então, veja bem, uma página HTML, ela tem o head e o body, tá certo? São duas partes aqui importantes da página, porque o head, vão vir todas as informações, até o head, por exemplo, inclusive tem a parte anterior do head, como esse HTML, lang, etc, né? E no head vão ter as informações principais da página que não vai aparecer. O que só vai aparecer, as coisas que aparecem que o público em geral lê, ele vai estar no body, que é o que ataque nós vamos escrever logo em seguida. Aqui no head, tudo que vier aqui no head não aparece, tá certo? E um ponto importante que tem que ter aqui no head, a segunda etapa aqui, tá certo? É o meta, que seriam as meta tags. Meta tags é o seguinte, são as coisas que elas identificadoras. Então, por exemplo, o meta char7, certo? Char7, tá certo? Né? Damos igual, abrimos aspas, tá? E no meio nós vamos colocar aquele lá nosso, né? UTF-8, lembra, né? Que nós iniciamos aqui, né? Que isso aqui vai indicar a codificação da linguagem. Então, o português e algumas outras línguas estão incluídas nessa codificação. Então, você precisa, né? Esse decodificador aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. Esse decodificador aqui para indicar que a linguagem da página. E essa aqui ela precisa ser uma tag que fecha em si mesmo. Então nós vamos colocar uma barra e fechamos aqui com o maior que, maior que, tá certo? Então essa aqui é uma tag que fecha em si mesmo, porque ela não tem nenhum parâmetro que vai delimitar. Esse parâmetro aqui vai ser usado em toda a página, inclusive se a página tiver outras páginas filhas, por exemplo, como aqui a página principal, o home, vai ter outras páginas, tudo vai ser delimitado. Cada página que você escrever, logicamente, vai ter que ter esse cabeçalho aqui, se for uma página em separado, tá certo? E vai ter que ter essa meta tag, como char7, etc, tá certo? Outra tag, né, que vem aqui dentro do head, tá, seria o
title, isso é muito importante, tem que ter um title da página, né? E aqui aí não precisa dar espaço porque essa tag aqui ela se fecha aqui, tá certo? Então title. Então, opa. O title, né, seria o título da página, o que você vai indicar que página que é essa aqui. Então, no caso aqui eu vou colocar MySpace Page, né? Inclusive aqui você pode escrever, dar espaço, colocar letra maiúscula, etc. Porque faz parte da identificação do site. Então, isso aqui não vai aparecer na página em si, mas ele vai aparecer no navegador, provavelmente aqui nas tabs, alguma coisa nesse sentido, mas não fica visível na página em si. Então, tem mais algumas coisas que vão entrar aqui no head, mas a gente vai ver depois, tá certo? Por enquanto, nós vamos fechar nessa página geral, né? Aqui, certo? E por fim, aliás, né? Por fim não. E depois da taxa da head aqui, nós vamos ter, tá certo? A tag body, né? Em inglês. Opa, tem aqui. Body. Não é body, não, pô. E que ela fecha também, certo? Com body. Ok? Então, né? Vamos aqui. Aqui, deixa eu... Não, espaço aqui. Aqui, entre a taxa body, é que vão ver todas as informações que vai aparecer para o público que visualizar a página. Então aqui vai conter tudo, vai ter as imagens, vídeos, texto, tudo vai ser aqui. Tudo que você escrever aqui, ele vai aparecer, tá certo? Para o público. Só que é o seguinte, essa aqui é o leitor, é o editor de HTML. Então as tags HTML, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Então, aqui nós fechamos a nossa tag aqui, tá certo? Aqui no meu, nós ainda vamos, a partir de agora, editar. Então, tudo que tiver aqui não aparece. Então, vamos salvar aqui, tá certo? Vamos salvar. E vamos ver como é que tá essa tag aqui. Nessa nossa página. Tá certo? Então, vamos aqui. Então, My Page aqui, tá certo? Se a gente clicar, não vai aparecer nada, porque nós ainda não temos nada, tá certo? Aqui, ó. Apenas vai aparecer aqui, tá vendo aqui na tab aqui, o My Page que nós escrevemos, que é o título da página aqui, tá certo? Simplesmente isso. Ele vai estar aqui. Mais nada, porque nós ainda não colocamos parâmetros nenhum, ok? Bom, como nós vimos aqui, dando prosseguimento aqui na nossa aula, como nós vimos aqui, a nossa página HTML aqui, com a inscrição básica, tá certo? É uma página em branco. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma edição aqui dessa página. Então, a primeira coisa que nós vamos escrever aqui é dentro do body, tá? Entre body. Então, você lembra que nós aprendemos agora há pouco, na aula anterior, sobre a tag H1, que é a tag de título. Então, vamos dar um H1 aqui, tá certo? E vou escrever aqui, um texto. Vamos dar um título aqui. Então, o aniversário do João. Vamos fechar. Certo? Então, lembre-se. Essa tag de título é H1, H2 são títulos e vão diminuindo, subtítulo, etc, né? Tá certo? Eu vou dar um subtítulo aqui. O H2, H2, aniversário do João. Dia 25 de janeiro de 2022. E vamos fechar a tag H2. Então, sempre que você colocar uma tag, você precisa fechar. Existem as tags, né? Que elas fecham em si mesmo. Como a gente colocou aquele de meta char7 aqui. Tá certo? As outras sempre vão precisar fechar. E outra coisa, tudo que você escrever aqui nesse
dentro aqui da página HTML, ela tem que estar entre tags. Não pode escrever nada solto que não é assim que funciona. Ela tem que estar entre as tags. Então vamos salvar aqui. E vamos escrever mais uma. Então nós escrevemos a tag de título, uma tag de subtítulo, né? Que pode ser até H6, que vai diminuindo os tamanhos, chegando até a uma espécie de negrito, mas tem a tag própria para negrito. E vamos escrever aqui a tag de parágrafo, que é o P. Então, é onde nós vamos escrever um texto aqui, né? Então, nesta semana, vamos colocar meu amigo João. Ponto. Nesta semana, vírgula, o meu amigo de infância João, vírgula, fez aniversário. Opa! Aniversário. Fez aniversário é meio estranho. Nessa semana, completou. Não, foi estranho. Nessa semana, meu amigo de infância João vírgula completou 30 anos de idade. Ponto. E nós e os amigos resolveram fazer uma festa surpresa de aniversário para ele. Resolveram fazer uma festa surpresa de aniversário para ele. Ponto. Aí fechamos aqui com o símbolo de menor que barra P. Fechamos a tag. E nossa, o que foi que eu vi aqui? Assim, certo? Então vamos salvar aqui. Salvar. E vamos ver como é que está a nossa página aqui, certo? Vamos dar aqui um refresh. Então veja aqui, ó, nós temos aqui o nosso título, ok? Nós temos aqui o nosso subtítulo, que eu vou até diminuir, vou dar um H3, esse subtítulo aqui está muito grande, tá certo? E temos o nosso texto aqui, meu amigo João, meu amigo João, tá certo? Isso aqui eu vou colocar como se fosse assim vamos dar um negrito nesse aqui para chamar a atenção, certo? Então, nessa semana, meu amigo de infância, João, completou 30 anos de idade. Mas note que esse texto aqui está muito estranho, né? Ele precisava já ter mudado de linha, né? Senão nós vamos escrever. Então, em HTML, tá certo? Tudo precisa ter uma tag. Então, nesse caso aqui, se nós voltarmos aqui para vamos voltar novamente para a página aqui, certo? Eu acho que até 30 anos de idade já seria legal. E a segunda linha deveria começar e os amigos resolveram fazer uma festa de surpresa de aniversário para ele, certo? Então, para isso, a gente precisa colocar outra tag, até 30 anos de idade. Então, nós vamos precisar colocar uma tag aqui. Essa tag chama, né? BR, espaço, barra. Então, ó, a tag é essa, né? Maior que, aliás, menor que BR, espaço, barra e maior que e fecha, né? E vamos dar aqui vamos salvar. Certo? Agora vamos ver como ficou aqui. Vamos atualizar a página. Note, né, que
Agora a página ficou com duas linhas, tá certo? Por quê? Porque em HTML sempre precisa ter uma tag para fazer alguma ação, tá certo? Então não pode ser nada solto, tudo vai ser através de... Você precisa utilizar uma tag para isso, tá certo? Então voltando aqui, eu achei que esse subtítulo aqui está muito grande, então eu vou colocar aqui um H3, tá certo? Vamos diminuir aqui, ó. H3. E aqui, tá certo? Eu vou colocar... Eu quero dar uma ênfase aqui nesse primeiro texto, né? Como se fosse dar um negrito. Eu vou colocar aqui eu quero fazer um negrito. Então, o negrito a gente escreve com strong, tá certo? Strong, abro essa aspa. E aonde eu quero que termine o negrito, eu coloco aqui, abro, né? No menor que, aspa, strong, para strong com N, tá? E fecho novamente, tá certo? Aí vamos dar um salve aqui. Salvar. E vamos ver como funciona já a página. Vamos atualizar. Veja que diminuiu aqui meu título. E aqui ficou em negrito, tá certo? Onde eu coloquei strong. E eu quero, por exemplo, colocar em itálico para dar uma diferenciada aqui do texto. Essa parte aqui, festa surpresa, tá certo? Então vamos voltar aqui, tá certo? Festa surpresa, como se fosse assim uma... Cadê? Festa surpresa. Opa, tá bem aqui. Em festa surpresa, vamos colocar aqui, ó, a tag, né, para itálico é EM. Pode ser, eu antigamente usava I, mas o mais utilizador já é EM, tá certo? Então, fecha EM e fecha barra aqui. Vamos salvar, certo? Vamos salvar aqui. Por exemplo, né, eu posso chegar aqui em BR e dar um Enter aqui para ficar visível aqui no nosso leitor aqui, mas só que esse Enter aqui que nós utilizamos aqui não funciona, tá certo? O que vai funcionar é nós colocarmos a tag aqui BR, tá certo? Então vamos ver aqui esse nosso EM aqui, né? Vamos salvar, tá certo? Vamos dar save aqui. Vamos ver como ficou o texto. Vamos atualizar aqui nosso texto. Note, eu vou ampliar o texto aqui para que você possa ver. Certo? Note, tá certo? O título, o subtítulo, que aqui eu dei um subtítulo ainda menor, né? H1, H3, eu dei aqui o negrito, que é o strong. Eu dei uma quebra de linha, que é BR, tá certo? E coloquei aqui um itálico, né, que é EM, tá certo? Então vamos voltar aqui. Então, com isso aqui, tá certo? Você viu, né, mais alguma sequência de tags que a gente usa, tá certo? Para modificar ou para construir um texto HTML. Então tudo isso aqui é mais para você entender. E a maioria disso aqui você não vai precisar usar. Talvez você possa só usar o strong lá quando você estiver fazendo o elemento, né? Utilizando o elemento, né? Mas o mais importante que você vai usar é aquele lá, tá certo? É o spam, que nós vamos ver daqui a pouco, vamos fazer mais alguma coisa com o spam, tá certo? E o class, tá certo? Spam class e o spam style, tá certo? Caso você não queira usar o CSS, tá? Você escreve simplesmente o HTML puro, como nós estamos fazendo aqui, tá certo? Ou então, que seria o spam style, tá certo? Ou você, para usar o CSS, que você coloca na parte do HTML, você coloca o spam classe, tá certo? E essa classe você utiliza no CSS, que depois nós vamos ver, para criar o seu estilo, tá certo?
Então aqui você viu, né, como é que a gente pode utilizar as tags, né? H1, que é tag de título, H2, H3, que é de subtítulo, o strong, tá certo? A tag, né, P, que é de parágrafo, né? Todo parágrafo vai ter essa tag P, tá certo? E o strong, que é de negrito, e o EM, que é de itálico, né? Então, isso aqui provavelmente isso aqui você não vai usar muito, tá certo? Porque tem como você modificar isso diretamente lá no Elementor, tá certo? Sem nem não vai precisar isso aqui, mas apenas para você ter noção, tudo bem?